As have others, I extend to Elder Como Anderson. outros, também estendo ao Elder Anderson minhas boas-vindas. Assure him that I've had a witness that he is called of God. E asseguro que tenho um testemunho de que ele foi chamado por Deus. My beloved brothers and sisters, this opportunity Amados irmãos e irmãs, esta oportunidade de falar a vocês é um grande e sagrado my privilégio. words may be helpful Oro para que minhas palavras sejam úteis e os encorajem. with all the differences in our lives. Com todas as diferenças em nossa vida, temos pelo menos um desafio em comum. We all must deal Todos precisamos lidar com a adversidade. with periods Pode haver períodos, às vezes bem longos, when our lives seem em que nossa vida parece fluir com certa dificuldade. in the nature of our Mas é natural que na vida dos seres humanos comfort gives o way conforto seja substituído pela aflição, come to an end. que períodos de boa saúde cheguem ao fim e que infortúnios aconteçam. Particularly when the comfortable times have gone on, Especialmente quando os bons tempos se prolongam, a chegada do sofrimento ou a perda da segurança material pode causar temor and sometimes e, às vezes, raiva. the anger comes at least in part from A raiva, ao menos em parte, decorre do sentimento de que ocorreu uma injustiça. good health and the A saúde e a tranquilidade de sentir-se seguro podem passar a parecer-nos merecidas e naturais. when they vanish, Quando desaparecem, podemos achar que isso é injusto. even a brave man Até um homem valoroso que conheci and cried out chorou e clamou em meio a seu sofrimento físico aos que lhe foram ministrar. tried to be good. Sempre procurei ser bom? Como isso pôde acontecer? That aching for an answer of Esse anseio pela resposta da pergunta como isso pôde acontecer se torna ainda mais doloroso quando as pessoas aflitas são entes queridos. especially hard for us Achamos particularmente difícil de aceitar quando os afligidos nos parecem inocentes. then Nesse momento, can shake a aflição pode abalar a fé na realidade de um Deus amoroso e todo-poderoso. some of us have seen such Alguns de nós vimos essa dúvida infectar toda uma geração de pessoas in times em of tempos de guerra or famine. ou fome. Such doubt can grow Essa dúvida pode crescer e alastrar-se até fazer com que alguns se afastem de Deus, a quem acusam de indiferença ou crueldade. and if unchecked, Se não forem combatidos, esses sentimentos podem levar à perda da fé na existência de Deus. my purpose today Meu propósito hoje é o de assegurar-lhes que nosso Pai Celestial e o Salvador vivem and that they love e que eles amam toda a humanidade. the very opportunity A própria oportunidade de enfrentarmos adversidades e aflições é uma das provas de seu infinito amor. God gave us the gift Ele nos concedeu a dádiva de viver na mortalidade, a fim de que nos preparássemos para receber o maior de todos os dons de Deus, que é a vida eterna. Então, nosso espírito será transformado. able to walk Seremos capazes de desejar o que Deus deseja, as he thinks, de pensar como Ele pensa, e assim estaremos preparados para que nos seja confiada uma posteridade eterna para ensinar e liderar ao longo das provas da vida, para que nossos descendentes sejam criados de modo a se qualificarem para a vida eterna. it is clear that for us to have that É claro que para receber essa dádiva e essa responsabilidade, precisamos ser transformados por meio de escolhas corretas tomadas em momentos difíceis. we are prepared for so great Somos preparados para tamanha responsabilidade ao passarmos por experiências que nos provem e testem na mortalidade. education can Esse aprendizado só pode acontecer se estivermos sujeitos a provações enquanto servimos a Deus e ao próximo em nome dele. this education Durante esse aprendizado, temos aflições e felicidade. Vivenciamos a doença e a saúde. Sentimos a tristeza do pecado
e a alegria do perdão. Só podemos receber esse perdão por meio da infinita expiação do Salvador, que sofreu dores que não podemos suportar e que só compreendemos muito vagamente. Somos consolados enquanto esperamos, aflitos, pelo alívio prometido do Salvador, de que Ele sabe, por experiência própria, como curar-nos e ajudar-nos. O livro de Mórmon nos dá a plena certeza de sua capacidade de consolar-nos. A fé que temos nesse fato nos torna pacientes, à medida que oramos, trabalhamos e esperamos pela ajuda. O Senhor poderia ter adquirido conhecimento sobre como socorrer-nos por simples revelação, mas decidiu aprender por experiência própria. Eis o que está escrito em Alma. E ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo e tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades, para que lhes encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. Ora, o Espírito sabe todas as coisas. Não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. E eis que agora este é o testemunho que está em mim. Mesmo que sintamos a veracidade dessa aptidão e bondade do Senhor de livrar-nos de nossas provações, ainda assim, elas podem colocar à prova nossa coragem e forças para perseverar. O profeta Joseph Smith clamou em agonia na prisão: Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Até quando tua mão será retida e teu olho, sim, teu olho puro, contemplará dos eternos céus os agravos contra teu povo e contra teus servos, e teu ouvido será penetrado por seus lamentos? A resposta do Senhor me ajuda e pode dar coragem a todos nós nos momentos tenebrosos. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto. Triunfarás sobre todos os teus inimigos. Teus amigos apoiam-te e tornarão a saudar-te com coração caloroso e com mãos amistosas. Ainda não estás como Jó. Teus amigos não discutem contigo, nem te acusam de transgressão, como fizeram a Jó. Tenho visto fé e coragem brotarem de um testemunho de que realmente estamos sendo preparados para a vida eterna. O Senhor vai resgatar seus discípulos fiéis. E o discípulo que aceitar a provação como um convite para aperfeiçoar-se e assim qualificar-se para a vida eterna, encontrará paz em meio às dificuldades. Conversei há pouco com um jovem pai que perdeu o emprego na recente crise econômica. Ele sabia que centenas de milhares de pessoas com as mesmas qualificações que as dele estavam desesperadamente procurando emprego para sustentar a família. Sua serena confiança me fez perguntar o que ele havia feito para ter tanta certeza de que encontraria um meio de sustentar a família. Disse-me que havia examinado sua vida para ter certeza de que havia feito todo o possível para ser digno da ajuda do Senhor. Era evidente que, devido às suas necessidades e sua fé em Jesus Cristo, ele estava sendo levado a obedecer aos mandamentos de Deus, mesmo que isso fosse difícil.
Ele disse que percebeu essa oportunidade quando ele e a esposa leram em alma a Escritura que diz que o Senhor preparou certo povo para receber o Evangelho por meio da adversidade. Vocês devem lembrar-se da ocasião em que Alma se dirigiu ao homem que liderava o povo e que disse para Alma que eles haviam sido perseguidos e rejeitados por sua pobreza. E então, quando ouviu isso, Alma voltou-se para ele e olhou com grande alegria, pois viu que suas aflições verdadeiramente os haviam tornado humildes e que estavam preparados para ouvir a palavra. Portanto, ele não falou mais à outra multidão, mas estendeu a mão e clamou aos que via, e eram verdadeiramente penitentes, e disse-lhes: Vejo que sois humildes de coração. E se assim é, benditos sois. A Escritura prossegue, elogiando os que se prepararam para a adversidade em momentos de maior prosperidade. Muitos de vocês tiveram fé para tentar qualificar-se para receber a ajuda de que agora precisam antes que a crise chegasse. Sim, aquele que verdadeiramente se humilhar e arrepender-se de seus pecados e perseverar até o fim, esse será abençoado. Sim, será muito mais abençoado do que aqueles que são compelidos a humilhar-se devido à sua extrema pobreza. Aquele jovem com quem conversei foi um dos que fizeram mais do que apenas armazenar alimentos e economizar para os infortúnios preditos pelos profetas vivos. Ele começara a preparar o coração para ser digno da ajuda do Senhor, a qual sabia que precisaria em uma necessidade não muito distante. Quando perguntei à esposa dele, no dia em que ele perdeu o emprego, se ela estava preocupada, ela disse com alegria: não. Acabamos de falar com o bispo. Somos dizimistas integrais. Ainda é cedo para dizer, mas senti o mesmo que eles. As coisas vão dar certo. A tragédia não abalou sua fé. Ela aprovou e fortaleceu. E a paz que o Senhor prometeu já havia sido concedida em meio à tempestade. Outros milagres, sem dúvida, acontecerão. O Senhor sempre adapta a ajuda ao necessitado, de modo a fortalecê-lo e purificá-lo. Frequentemente, esse auxílio vem por meio da inspiração de fazer o que parece especialmente difícil para a pessoa que precisa de ajuda. Uma das grandes provações da vida é perder o cônjuge amado. O presidente Hinckley descreveu a dor que sentiu quando já não tinha mais a esposa a seu lado. O Senhor conhece as necessidades daqueles que foram separados de seus entes queridos pela morte. Ele viu o sofrimento das viúvas e sabia de suas necessidades devido à sua experiência terrena. Ele pediu a um apóstolo amado, na agonia da cruz, que cuidasse de sua mãe viúva, que agora perderia um filho. Ele agora sente as necessidades do marido que perde a esposa e da esposa que fica sozinha com a morte do marido. A maioria de nós conhece uma viúva que precisa de atenção. O que me emociona é ouvir, como já aconteceu, uma viúva mais idosa, que eu pretendia voltar a visitar, dizer que fora inspirada a visitar uma viúva mais jovem para consolá-la. Uma viúva que precisava de consolo foi enviada para consolar outra. O Senhor auxiliou e abençoou as duas viúvas, inspirando-as a encorajarem-se mutuamente. Desse modo, ele socorreu ambas. O Senhor enviou ajuda dessa mesma forma aos pobres, humildes, em Alma 34, que aceitaram os ensinamentos e o testemunho de seus servos. Depois de se arrependerem e serem convertidos, eles continuaram pobres, mas o Senhor mandou que fizessem por outros o que eles poderiam ter achado, e com razão, que não só estava além de sua capacidade,
mas que também era algo de que eles mesmos ainda precisavam. Eles deveriam dar a outros o que poderiam ter esperado receber do Senhor. Por meio de seu servo, o Senhor deu àqueles pobres conversos esta árdua tarefa e rígido padrão. E agora, meus amados irmãos, eis que vos digo que não penseis que isto é tudo, porque depois de haverdes feito todas estas coisas, se negardes ajuda aos necessitados e aos nus, e não visitardes os doentes e aflitos, nem repartirdes o vosso sustento, se o tendes com os que necessitam, digo-vos, se não fizerdes qualquer dessas coisas, eis que vossa oração é vã, e de nada vos vale, e sois como os hipócritas que negam a fé. Talvez pareça demasiado pedir isso de pessoas que estavam elas próprias passando grandes necessidades. Mas conheço um jovem que foi inspirado a fazer exatamente isso no início de seu casamento. Ele e a esposa mal conseguiam sustentar-se com um orçamento bem limitado. Mas ao ver outro casal ainda mais pobre, ele os ajudou com seus escassos recursos financeiros. Receberam a bênção prometida de paz enquanto ainda eram pobres. A bênção de uma prosperidade que estava além de seus maiores sonhos chegou mais tarde. Mas ele continua seguindo esse padrão de procurar ajudar alguém necessitado, alguém que tenha menos do que ele ou que esteja sofrendo. Ainda há outra provação que, se for bem suportada, pode proporcionar bênçãos nesta vida e na eternidade. A idade e a doença podem ser as maiores provações. Tenho um amigo que serviu como nosso bispo quando minhas filhas ainda viviam em casa. Elas contam o que sentiam quando ele prestava seu simples testemunho ao redor de fogueiras durante acampamentos nas montanhas. Ele as amava, e elas sabiam disso. Ele foi desobrigado de seu cargo como nosso bispo. Já havia servido como bispo antes. As pessoas que conheci naquela ala lembram-se dele da mesma forma que minhas filhas. Eu o visitava em casa de tempos em tempos para agradecer-lhe e dar-lhe uma bênção do sacerdócio. Sua saúde começou a se deteriorar lentamente. Não lembro todas as doenças que teve. Precisou ser operado, sentia dores constantes. Toda vez que eu o visitava para dar-lhe consolo, a situação se invertia. Era eu que sempre saía consolado. As dores nas costas e nas pernas forçaram-no a usar uma bengala para caminhar, mas ele estava sempre na igreja, sentado junto à porta, onde podia cumprimentar com um sorriso os que chegavam cedo. Jamais esquecerei o sentimento de admiração e assombro que tive quando abri a porta e o vi caminhando pela entrada da casa. Era o dia em que colocávamos as latas de lixo para serem recolhidas pelo lixeiro. Eu as havia colocado na calçada pela manhã e agora lá vinha ele subindo a rampa da minha garagem, arrastando a lata de lixo com uma mão e equilibrando-se com a ajuda da bengala na outra. Estava me ajudando com algo que eu precisava, mas que ele próprio precisava muito mais. E fazia isso com um sorriso, sem ninguém pedir. Eu o visitei quando ele finalmente teve que ser tratado por médicos e enfermeiras. Estava no leito de um hospital, sentindo dores, mas sempre sorridente. Sua esposa me ligara para dizer que ele estava ficando mais fraco. Meu filho e eu lhe demos uma bênção do sacerdócio em seu leito, quando ele estava todo conectado a tubos e frascos. Selei a bênção com a promessa de que ele teria tempo e forças para fazer tudo o que Deus esperava dele nesta vida para passar em todos os testes. Ele estendeu a mão para segurar a minha quando me afastei do leito para sair. Fiquei surpreso com a força de seu aperto de mão e a firmeza de sua voz ao dizer: "Vou conseguir." Deixei-o achando que o veria de novo em breve, mas recebi um telefonema no dia seguinte. Ele tinha partido para o lugar glorioso em que verá o Salvador, que é o juiz perfeito, para ele e para nós. Ao falar em seu funeral, lembrei-me das palavras proferidas por Paulo quando soube que iria para o lugar ao qual meu vizinho e amigo tinha ido. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tenho certeza de que meu vizinho conseguiu vencer sua provação e que se apresentará ao juiz com um sorriso alegre no rosto. Presto-lhes meu testemunho de que Deus, o Pai, vive. Ele estabeleceu um curso para cada um de nós, que pode refinar-nos e aperfeiçoar-nos para que habitemos com Ele. Testifico que o Salvador vive. Sua expiação permite que sejamos purificados, se guardarmos seus mandamentos e nossos convênios sagrados. Sei por experiência própria que Ele pode e vai dar-nos forças para vencer todas as provações. O presidente Monson é o profeta do Senhor. Ele possui todas as chaves do sacerdócio. Estamos na verdadeira igreja do Senhor, com Ele, elevando uns aos outros, tendo a bênção de socorrer nossos companheiros de aflição, que Ele coloca em nosso caminho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.